Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Como vai você? Como vai a tua saúde? Como vai as suas finanças? A tua empresa? Os teus projetos? Eu espero que tudo vá muito bem contigo, com a tua saúde, com a tua família, com os projetos que Deus a ti confiara. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A sua bondade nos alcança, a sua bondade nos fortalece. Somos fortalecidos dia após dia pelo cuidado do Senhor nosso Deus, porque Ele sim é bom em todo tempo. Passando para desejar um excelente dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido, por tudo quanto Ele tem feito, agradecido pelo seu cuidado sobre as nossas vidas. Ele sempre nos levará pelo caminho da prosperidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus sempre esteja conosco, nos fazendo compreender o nosso chamado. Passando também para deixar o nosso devocional, e o nosso devocional hoje, o dever cumprido. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 24, assim nos diz: Paulo faz um discurso aos irmãos de Éfeso, da igreja de Éfeso, e diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A convicção de um homem, de um cristão, está em saber quem realmente ele é e a quem realmente ele tem servido. Nosso Deus nos faz compreender que fomos chamados, separados para um projeto maior do que o nosso. E este projeto está em servir ao Senhor com fidelidade, cumprindo o nosso papel. Veja que quando nós olhamos para o Evangelho segundo Mateus, nós encontramos a parábola dos 10 talentos. O Senhor foi para uma terra distante, mas distribuiu os seus talentos entre os seus servos. O objetivo era fazer com que esses talentos fossem multiplicados. E aqui nós olhamos Paulo fazendo um discurso à igreja de Éfeso. Paulo está chegando ao ápice está no ápice do seu ministério, sabendo que a qualquer momento poderia ser convocado para partir para o outro lado da vida, conforme ele escreve ao jovem Timóteo. Mas ele tem agora, nesta palavra, o sentimento do dever cumprido, ou seja, não tem a sua vida por preciosa, antes ele tem a satisfação em cumprir o evangelho, a fim de que possa desfrutar e testemunhar do evangelho da graça. O ministério de Paulo recebeu do Senhor Jesus, ou que ele recebeu do Senhor Jesus, ele foi cumprido, não negligenciado. Por isto, o dever cumprido. Como está o nosso dever com relação ao evangelho do Senhor? Aquilo que a nós foi confiado, estamos fazendo com muito esmero ou estamos negligenciando aquilo que Deus confiou a nós? Ou seja, ele não negligencia nem deixa em segundo plano. Muito pelo contrário, os seus ensinamentos, o seu exemplo foram passados e absorvidos. Precisamos absorver tudo quanto está registrado na Bíblia Sagrada. Veja que dos 27 livros do Novo Testamento, 13, Paulo é quem escreve. E ainda há uma discussão sobre uma 14ª, que é a Epístola aos Hebreus. Mas ele nos deixa 13 cartas com ensinamentos muito importantes para a nossa vida. Este foi Paulo, um homem que não só pregou, um homem que não só viajou, um homem que não só sofreu os embates na vida ministerial, mas que superou também os desafios, compreendendo que o evangelho do Senhor estava acima de seus desejos pessoais. Deus, na sua infinita bondade,
Ele nos direciona, nos dirige sempre a fazer e dar o nosso melhor. Paulo ainda exorta a igreja a fazer a obra com zelo, de todo o coração, como sendo para ao Senhor e não para os homens. O grande problema de muitas pessoas é fazer ou desenvolver o seu ministério como se estivesse fazendo para os homens, para mostrar aos homens, para dar uma satisfação aos homens. Deus não nos chamou para dar satisfação aos homens. Deus nos chamou para fazer com muito esmero a sua obra. Pregar o evangelho, doa a quem doer. Pregar o verdadeiro evangelho, sem tirar e sem colocar. Porque ai daquele que acrescentar, ou ai daquele que tirar qualquer interpretação fora daquilo que Deus tem através da sua Bíblia, da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Deus nos abençoe, Deus dirija os nossos passos e que sejamos firmes e fortes no propósito e no chamado o qual Deus deu a cada um de nós. Firmeza, ser firme e constante e cumprir o ministério a nós confiado. Grande abraço.